Bom dia, senhores acadêmicos. Vamos tratar nessa aula de hoje de direito da criança e do adolescente alguns aspectos pontuais de polêmicas, de controvérsias expressivas que existe na legislação menorista ou estatutária. O direito é uma ciência dinâmica, flexível, e é claro, ela vai sendo moldada, alterada pelas novas posturas e comportamentos sociais. Nós vamos observando a nossa sociedade, que muda o jeito de postar-se, agir, pelas novas influenciações, inclusive das relações virtuais, pelas informações que são assimiladas, mas nem sempre essas posturas, esses comportamentos que estão repercutindo para o ordenamento jurídico brasileiro são assimiladas imediatamente pela nossa legislação. Há uma demora, há uma dificuldade, e de outro lado nós vamos observando que surge o fenômeno do ativismo judicial, onde, para socorrer dessa ausência normativa, juízes e tribunais se louvam do critério de suprimento da omissão legislativa que está orientado na Lei de Introdução ao Novo Direito Brasileiro e vão buscando procedimentos ou decisões análogas para as questões que se aparentam por falta de regulamentação legal e seguem nessa direção. Nós estamos observando que juízes, nas suas jurisprudências reiteradas, terminam gerando súmulas que cristalizam o pensamento jurídico e depois nós vamos observar o Conselho Nacional de Justiça por meio de resoluções trazendo regramentos aos procedimentos processuais. Algumas pessoas trazem críticas de que o Conselho Nacional de Justiça terminam aglutinando muitas funções a um tempo só, a função judicante, executiva e legislativa, e que o ideal talvez não fosse isso, porque deveríamos caminhar com o Estado com três poderes harmônicos e independentes entre si, e que cada um estivesse exercendo as suas funções e fiscalizando ao outro, respectivamente. Mas enquanto isso não acontece, certamente essas resoluções do Conselho Nacional de Justiça, de alguma forma, têm solucionado muitas questões procedimentais, processuais. Noutros pontos haverá resistência. As súmulas do STJ também, de algum modo, atendem a muitos anseios, mas noutros ainda apresentam sérias resistências pela falta de análise às circunstâncias diferenciadas de acordo com cada comarca, com a sua logística, com a sua situação peculiar. E o direito segue nessa direção que é possível. É isso que encontramos no Poder Judiciário brasileiro, onde a ausência de normas é visível e, de um lado, caminha o ativismo judicial, onde os juízes, além da parte judicante, terminam reescrevendo o direito por meio de jurisprudências que se cristalizam, e, de outro lado, encontramos as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. Mas a nossa temática de hoje é analisar alguns aspectos no contexto da infância e juventude, dessas varas dos juizados que abarcam o direito da criança e do adolescente. Ali, como em muitas vertentes do Poder Judiciário, nós vamos encontrar divergências, pontos de polêmicas, controvertidos,
e nós vamos fazer análise de alguns deles. O primeiro deles diz respeito ao parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que, de forma excepcional, a legislação estatutária menorista poderia ser aplicada às pessoas de 18 a 21 anos de idade. As questões começaram a ficar mais acirradas e controvertidas, nesse particular, com o surgimento do Código Civil de 2002, que reduziu a maioridade civil de 21 anos para 18 anos. 3 correntes com juristas debatem de forma acalorada essa questão. Aplica ou não aplica o parágrafo único do artigo 2º, que diz que, de forma excepcional, os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069/90, poderão alcançar pessoas que já tenham de 18 a 21 anos. A primeira corrente majoritária segue na direção de que, de forma excepcional, esse parágrafo 1 poderá ser aplicado em se analisando aquelas circunstâncias de adolescentes que já atingiram 18 anos, estão cumprindo a medida de internação e ali poderão permanecer até os 21 anos de idade, quando imediatamente postos em liberdade, que é o artigo 121, parágrafo 5º. Essa primeira corrente segue nessa direção e até buscando amparos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 2º, parágrafo 2º, que diz que, havendo legislação nova de caráter geral ou especial, não poderia alterar as normativas especiais que existem aí. Caminha-se dessa forma essa primeira corrente, que é tida por majoritária. A segunda corrente que nós vamos ter para analisar esse parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, a segunda corrente de juristas no tocante a esse parágrafo único do artigo 2º traz o entendimento que, com o novo Código Civil de 2002, que reduziu a maioridade civil de 21 para 18, houve essa derrogação do artigo 2º no tocante ao seu parágrafo único. E que, para eles, não havia relevância a questão de permanecer aplicando a legislação menorista aos infratores que atingiram 18 anos e que estão cumprindo, por exemplo, a medida de internação até os 21 anos de idade. Eles não criam óbice, portanto, essa segunda corrente, no tocante à permanência de aplicação da legislação estatutária menorista nessa vertente infracional a infratores que atingiram 18 anos e ali permanecerão cumprindo as medidas socioeducativas até os 21 anos de idade, nessa sintonia aí do artigo 121, parágrafo 5º. Há uma terceira corrente que diz que, de forma sintética, com o novo Código Civil de 2002, que reduziu a maioridade civil de 21 para 18, não se há que falar mais na aplicação do parágrafo único do artigo 2º do Código Civil, ou seja, não há que se falar de aplicação extensiva da legislação estatutária ou menorista para pessoas que tenham 18 anos até 21 anos de idade, de forma excepcional. O posicionamento dessa terceira corrente fecha nessa abordagem direta, objetiva, de que
não há mais como aplicar esse parágrafo único. No entanto, viram os senhores que a corrente majoritária vai no sentido de aplicação excepcional, fazendo sintonia ao artigo 121, parágrafo 5º, e busca os reflexos que existem na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o artigo 2º, parágrafo 2º, que normativas novas, leis novas de caráter geral e especial, não tem um condão de alterar normas especiais que já existam por aí. A segunda corrente abraça a ideia do novo Código Civil, que reduziu a maioridade civil de 21 para 18, e, portanto, nessa vertente não poderia haver a extensão da legislação especial menorista a pessoas com 18 anos a 21 anos de idade. E a última corrente sintetiza com o pensamento de seus juristas, dizendo: com a maioridade civil trazida pelo novo Código de Processo Civil de 2002, reduzindo de 21 para 18 anos de idade, não se há que falar mais na aplicação do parágrafo único do artigo 2º. É assim que caminhamos nesse território de tanta polêmica, discussão, controvérsias. Portanto, senhores acadêmicos, após analisar essas três correntes desses renomados juristas acerca do parágrafo único do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda cabe analisar a principiologia que rege o direito da criança e do adolescente. Inicialmente, não se pode ignorar que o princípio da proteção integral, estatuído na Constituição Federal e assimilado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é o marco norteador de toda a legislação estatutária e menorista. Se há que falar de proteção integral, nós devemos analisar que esta proteção chega para pessoas de 0 a 12 anos incompletos, que são as crianças, ou de 12 anos completos e menos de 18, que são os adolescentes. Analisando ainda nesse contexto de principiologia regente, é indispensável analisar a brevidade e excepcionalidade enquanto princípios interpretativos, norteadores para o direito da criança e do adolescente. Nós vamos observar que o artigo 40, no contexto das adoções, diz que os adotandos que já estavam sob tutela ou guarda dos adotantes, a adoção poderá prosseguir em relação a eles, que já estão maiores, sem antes fazer a redistribuição desses processos às varas de família. Porque lá nas varas de família é que tramitam os processos de adoção de maiores. Há um outro aspecto que nós vamos encontrar na SINASE, que dá algum norte ou direção a esse aspecto de manutenção da legislação estatutária para crianças e adolescentes, por meio da Lei 12.594, de 2012, quando traz orientações ao juiz para reconhecer a prescrição da pretensão executória ou ressocializadora quando o adolescente atinge 18 anos e já cometeu algum crime e responderá nas varas criminais. O aspecto didático pedagógico já foi embora.